Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Estaremos vendo o dB microvolt, o que é, onde aplica, como se aplica. Este é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sininho e seja notificado dos lançamentos semanais de vídeos neste canal. O objetivo desta série é apresentar o dB microvolt, como se utiliza e as aplicações na área de telecomunicações e sinais de vídeo. O primeiro vídeo foi a primeira parte, estamos agora na segunda parte. Vamos ver o dB em aplicações de tensão. Os demais assuntos serão vistos nos próximos vídeos. Aproveite para deixar o seu like. Isso ajuda o Google a apresentar este vídeo a outras pessoas interessadas no assunto. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Os assuntos deste vídeo são o dB em relações de tensão, de dB microvolt para tensão. Se alguns dos assuntos apresentados nesse vídeo talvez não sejam muito claros para você, eu recomendo que você assista o vídeo número 1, que poderá esclarecer algumas dúvidas. Vejamos o primeiro assunto. Definimos no vídeo anterior o dB com uma relação de potências, uma relação entre duas potências, não é uma unidade nem uma potência, é uma relação adimensional, ambas as potências expressas em múltiplos ou submúltiplos do watt. Caso P1 seja maior do que P2, a relação será positiva, caso P1 menor que P2, a relação será negativa. É incorreto afirmar-se que uma potência e uma tensão têm um certo valor em dB. Mostramos também a relação de potências linear e a relação de potências em dB no vídeo anterior. Mostramos as aproximações feitas e agora podemos relacionar dB, potência e tensão. Vejamos. Podemos definir a potência como uma relação entre o sinal de tensão eficaz ao quadrado dividido pela carga, ou a tensão de pico ao quadrado dividido por 2 vezes RL. Estamos considerando sinais senoidais. Nesse caso, o valor eficaz, ou RMS do sinal, é igual ao valor de pico sobre raiz de 2. Lembrando que somente para sinais senoidais. Podemos agora relacionar as duas potências, P1 e P2, simplificando para a relação P1-P2 é a relação entre as tensões elevado ao quadrado, ou RMS ou pico. Observe que podemos trabalhar com RMS ou pico, mas só com um tipo de cada vez. Podemos agora, da definição de dB para a potência, passar para a definição de dB em tensão eficaz, RMS ou de pico. De uma maneira geral, uma relação de tensões tomadas sobre a mesma impedância. Tensões devem ser medidas sobre a mesma impedância. Em RF 50 ohms, vídeo cerca de 75 ohms na maioria das vezes. Então a relação de tensão em dB é 20 log na base 10 da relação entre as duas tensões. Pode ser RMS, pode ser de pico, mas só uma de cada vez. RMS com RMS, valor de pico com valor de pico. Relembrando que as impedâncias devem ser tomadas sobre a mesma impedância. As tensões sobre a mesma impedância. Vamos ao primeiro exemplo, onde temos que V1 é um centésimo de V2 e dizemos que a relação é de menos 40 dB. Então vamos à definição, 20 log na base 10 de 1 sobre V2, vamos substituir V1 por V2 sobre 100, observe que V2 é cancelado no numerador e denominador, 20 log 0,01 menos 40 dB. Então a relação de tensão, se V1 sobre V2 é igual a 1 sobre 100, ou 1 centésimo, a tensão V1 é 40 dB, menor do que a tensão V2, exatamente 1 centésimo. 1 centésimo em potência, nós vimos isso no vídeo anterior, é menos de 20 dB. E agora estamos vendo que 1 centésimo em tensão é menos 40 dB. O segundo exemplo, nós temos que V1 é igual ao dobro de V2. E a relação é 6 dB. Como chegamos a esse valor? Aplicamos a definição do 20 log V1 sobre V2. Substituímos V1 por 2V2, cancelando V2. 20 log na base 2, 6 dB. Geralmente, quando o sinal é positivo, nós não colocamos. Mas é mais uma tensão que deve ser dada a esse tipo de representação. Geralmente, mais 6 dB é simplesmente lido 6 dB ou escrito 6 dB. Mas cuidado, o dobro em potência é 3 dB e o dobro em tensão é 6 dB. Observe que nos exemplos anteriores nós não sabemos os valores da tensão, sabemos a relação em dB, ou de menos 40 dB ou de mais 6 dB, ou 1 centésimo ou o dobro. dB não é potência e dB não é tensão. Vejamos agora da relação linear entre os parâmetros, seja potência e tensão, e qual é o valor em dB. Observe que, primeira linha, 0,01, a relação de potências é menos 20 dB. Como é que nós calculamos? 10 vezes log de 0,01. Já a relação de tensões é menos 40 dB, 20 log na base 10 de 0,01. Observando as linhas, observe que o valor de tensão é o dobro, porque em vez de multiplicar por 10, nós multiplicamos por 20. O único valor igual é quando a relação é linear igual a 1, seja potência ou tensão. Nesse caso, log de 1 é 0,
Então, relação tanto em potência como tensão é 0 dB. Aí temos as relações de tensão. Observe os valores negativos, observe os positivos e o valor 0. Nosso terceiro exemplo, V1 é metade de V2. E aí dizemos que é menos 6 dB. Como é que nós fazemos? Novamente, 20 log na base 10 de V1, V2. Substituímos V1 por V2 sobre 2. Temos 20 log de meio, que é igual a menos 6 dB. A tensão por sinal. Sinal negativo sempre presente. Metade da potência é menos 3 dB e metade em tensão é menos 6 dB. No próximo exemplo, nós temos que V1 é 100 vezes V2 e obtemos 40 dB. Como fazemos a conta? Substituímos V1 por 100 V2, cancelamos V2, 20 log de 100, 40 dB. 100 vezes em potência, 10 log na base 10 de 100, temos 20 dB. Em tensão, 20 log na base 10 de 100, 40 dB. Nós não sabemos o valor das tensões, sabemos a relação em dB. dB não é potência, dB não é tensão. Por isso que você não pode dizer que essa tensão, essa potência é de x dB. Completamente errado. O dB vai ser uma relação entre duas potências, duas tensões. O dB vai informar se a potência, a tensão de referência é maior ou menor do que uma outra que você está medindo ou você quer calcular. Apenas isso. Uma relação entre potências e tensões. No vídeo anterior, mostramos o exemplo da caixa d'água. Essa caixa d'água tem o dobro do volume daquela outra. Você não sabe qual é o volume da caixa d'água. Você sabe que apenas um é o dobro da outra. Assim também é para o dB. Aliás, aproveita para deixar seu like agora. Contribua para difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. No próximo exemplo, V1 e V2 são iguais e é 0 dB. Sim, 20 log de 1 igual a 0. 0 dB em tensão significa uma vez. As tensões são iguais. 0 dB não é ausência de tensão, até porque 0 dB não é dB na tensão. 0 dB equivale a uma relação igual a 1, seja de tensão ou de potência. No próximo exemplo, na saída de um dispositivo, temos 100 volts e na entrada 1 volt. Estamos considerando na mesma impedância. Se for vídeo, por exemplo, 75 ohms, RF 50 ohms. Queremos saber a relação de tensão de saída e entrada e a relação em dB. Aí está o dispositivo, com a nossa entrada e a nossa saída. E no primeiro caso, nós vamos denominar a tensão de saída Vout e a tensão de entrada Vin. Queremos saber a relação Vout sobre Vin. 100 volts sobre 1 volt igual a 100. Adimensional. Volt é cancelado. A relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada é igual a 100. A tensão de saída é 100 vezes maior que a tensão de entrada. Para agora converter em dB, já sabemos que a relação de tensões é 100. 20 log de 100 volts sobre 1 volt, 20 log de 100, e temos o valor de 40 dB. Se o dispositivo considerado for um amplificador de tensão, dizemos que esse amplificador tem um ganho de 40 dB. E como passamos de dB para tensão, relações de tensão? Muito simples. A relação de tensão vai ser a relação de tensão em dB, 10 elevado à relação de tensão em dB, dividido por 20. Cuidado com o sinal na relação em dB. Então vamos supor que duas tensões, relação de duas tensões é 30 dB. Qual é a relação linear? Vamos 10 elevado a 30 sobre 20, positivo, 10 elevado ao meio, 31,6. V1 dividido por V2, a relação V1-V2 é 31,6, logo V1 é 31,6 vezes o valor de V2. Todos os exemplos desse vídeo, mesma impedância que está sendo obtidas as tensões. No próximo exemplo, a relação é menos 20 dB. Aplicamos a equação, veja ali o sinal. 10 elevado a menos 20 sobre 20, 0,1. V1 sobre V2, 0,1, ou V1 é 1/10 de V2. Será um atenuador? Só podemos converter dB, relações de dB para tensão, se e somente se nós tivermos dois dados. A relação das duas tensões de dB e uma das tensões em volt, ou múltiplo sobre o múltiplo do volt, e em unidade de tensão derivado dB, seja dBmV ou d microvolt, como veremos mais à frente. Vamos ver. Duas tensões são relacionadas por menos 20 dB, e a gente sabe que V2 é 10 mV. Quanto vale V1? Menos 20 sobre 20, 10 elevado a menos 1, 0,1. Então, V1 é sobre V2, V1 dividido por V2 igual a 0,1. Mas V2 são 10 mV. V1 é 0,1 V2, logo V1 igual a 1 mV. 1 mV para V1 e V2 igual a 10 mV. A relação entre duas tensões V1 e V2 é 30 dB. Sabe-se que V2 é igual a 10 mV, quanto equivale V1? Vamos aplicar a equação anterior. 30 positivo, 10 elevado ao meio, 31,6. V1 sobre V2 igual a 31,6, mas V2 10 mV. Substituindo, achamos que V1 igual a 316 mV. Tensão V1
é igual a 316 mV. Se você tiver mais interesse no assunto, uma boa referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, editado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Você tem centenas de exercícios envolvendo dB e unidades derivadas do dB nos mais diversos campos de telecomunicações eletrônicas. O que vimos neste vídeo? dB em tensão, de dB para tensão. E no próximo vídeo, veremos o dB microvolt. E se você gostou do vídeo, ajude a divulgar o canal. Basta dar o seu like. É muito simples. Obrigado. Você encontra aqui no canal centenas de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, sistemas de comunicações, propagação em antenas e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se agora, acione o sino. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.